Estamos agora entrando na segunda parte do nosso programa, o segundo bloco aqui do Encontro Mulheres com Você na Imagem da Cidade. Lembrando, né, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana. E esse momento eufórico, de muita expectativa, a bola rolando, momento Copa do Mundo. Agora no final do ano, meio estranho isso, né? Mas tá valendo, é a Copa do Mundo no Catar. E ao mesmo tempo, a gente vai colocar agora esse assunto em pauta aqui na conversa. Comigo o Dr. Felipe Fava Ferrarese, que é o coordenador da Comissão de Direito Condominial da subseção OAB em Blumenau. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Denise? Vamos tratar desse tema aí com o nosso público, que realmente não é tão simples quanto parece, né? Pois é, estamos falando de uma paixão nacional, o futebol. E o Brasil, a procura, né, a expectativa de mais uma estrelinha para sua camisa oficial da Seleção Brasileira. Sim. E ao mesmo tempo, essa situação, morar num condomínio, dividir regras e viver o clima de Copa do Mundo. O que precisa ser feito para não levar com antecedência o cartão vermelho, doutor? Logo no começo da Copa levar um cartão vermelho seria terrível, né? Mas enfim, evidentemente, né, e como todo brasileiro, é um momento de euforia, um momento aí de muita expectativa e realmente a gente vê nos condomínios assim, evidentemente que tem as regras condominiais, né, que devem ser seguidas, mas a gente sabe que nesse período muitas confraternizações são feitas junto com jogos, né? Então, vamos reservar o salão de festas para assistir o jogo, depois já faz um churrasquinho ou convida para ir no próprio apartamento, lá em casa, para a gente assistir, aí todo mundo reunido, daí chama a família inteira, né? Sogra, sogro e pai, mãe, vô, e aí o que acontece? Aí muitas vezes começa a ultrapassar as regras, a barreira do que é razoável, né? Com exacerbações, com barulho, com uso indevido, às vezes, de algumas questões dentro do condomínio. Então, todo cuidado é pouco, a orientação dos condôminos é fundamental e, sem dúvida nenhuma, a pessoa do síndico também, agora, antes da Copa do Mundo, é importante para justamente chamar os condôminos e traçar algumas linhas, né, do que aí é permitido e também do que deve ser observado para não extrapolar e aí ser expulso de campo. Eu imagino que os síndicos terão uma missão importantíssima, né? Eles vão ter que trazer muito equilíbrio agora para os próximos dias, as próximas semanas, para de fato poder trazer qualidade para esse momento de Copa do Mundo, né? O gol aconteceu, todo mundo saiu berrando, comemorando, se não do Brasil, mas de repente daí, né, alguma coisa assim. E aí eu pergunto, né, nessa questão, outros países também acompanhando ali o jogo, doutor, como é que fica aquele momento da explosão do gol? Então, evidentemente que quando a gente fala do barulho, né, e esse é o principal ponto em se tratando de assistir ao jogo e a celebração, o barulho ele não deve ser persistente, né? Então, durante todos os horários você deve manter um certo silêncio dentro do condomínio. Só que, claro, evidentemente estamos naquele momento de 4 em 4 anos, esses momentos, a bola passa perto, o goleiro pegou o pênalti ou o próprio gol, evidentemente que gera a euforia. Então, é claro que durante o período do jogo em si, é natural que o síndico, os outros condôminos, e nós temos alguns condôminos que não gostam de futebol, que eles tolerem, né, que é perfeitamente de se imaginar a tolerância desses momentos, né? Então, dessa mesma forma, todo mundo tem que entender que, olha, período de jogo, aqueles 90 minutos ali, é natural, é tolerável, que ainda que se faça barulho e você se anime um pouco mais, o síndico tem que encarar isso de uma forma normal. Bom, né? Senso e equilíbrio. O bom senso e equilíbrio. Mas eu não gosto de futebol, não acho isso justo. Não, o meio termo é o melhor para todo mundo nesse momento, né? Então, evidentemente, a gente precisa respeitar também e não seguir por regras rígidas no momento de que a gente sabe que é de tanta felicitação nacional. E aí, claro que
a recomendação que eu faria é que os síndicos, né, trate, não precisa necessariamente convocar uma Assembleia Geral, mas se você quiser unir o útil ao agradável, pode convocar e tratar desse assunto na Assembleia Geral, para justamente falar, ó, pessoal, estamos chegando próximo desses momentos, vamos relembrar algumas regras do regimento interno, quem for usar o salão de festas se atentar a essas questões, quem for receber visita também tem isso, e claro, naquele período do jogo é natural que se tenha as comemorações e tudo mais, agora o pós-jogo e o pré-jogo, né, se manter dentro de uma normalidade. E as bandeiras, doutor? Levando já em consideração agora esse momento que antecedeu, agora, né, período eleitoral, muitas bandeiras também foram colocadas, mas agora com a Copa do Mundo, a bandeira do Brasil ali presente, tem regras também? Sim, é engraçado porque quando a gente trata desse assunto da bandeira, muitos especialistas acabam sendo vistos como os chatos da questão, né? Mas a gente tem que analisar a questão sobre o contexto legal, sobre o que diz a lei, sobre a parte jurídica, né? Então, assim, a fixação das bandeiras nos condomínios, como está ocorrendo, né, nas sacadas, onde elas são coladas ou amarradas, juridicamente isso é alteração de fachada. Isso só seria possível com a aprovação de 100% dos condôminos. Então, por quê? E aí algumas pessoas falam o seguinte, mas doutor, a bandeira é um símbolo nacional, eu tenho o direito de me manifestar, a questão do patriotismo. Perfeito. Tem uma lei que trata do assunto, que é 5.700 de 1971, que fala dos símbolos nacionais. Mas assim como ela trata da bandeira como um símbolo nacional, ela trata da forma como ela deve ser hasteada também. E ela diz o seguinte, você pode utilizar a bandeira como símbolo nacional, mas a fixação dela é por adriças ou por mastro. Então a forma como elas estão fixadas no condomínio, além de gerar a caracterização jurídica do que vem a ser alteração de fachada, ela é feita de forma inadequada. Ou a reprodução da bandeira, né? O que se entende por reprodução da bandeira. Se você pegar algum aparelho eletrônico e consiga transmitir a imagem para um outro paredão da bandeira nacional, ou às vezes até uma pintura, um desenho, isso é reprodução, né? Então, seria permitida. Mas da forma como a gente encontra aí, não pode. Evidentemente que a gente, voltando no assunto do Copa do Mundo, de novo, é interessante que o síndico procure o bom senso e falar o seguinte, olha pessoal, juridicamente a questão da bandeira como ela está posta nas fachadas, ela não é regular, ela juridicamente está errado. Só que essa flexibilização durante o período de Copa do Mundo ou dos Jogos do Brasil, o entendimento é que isso é saudável, é uma excepcionalidade, e então depois do período volta-se ao normal, retirando elas. E assim, né, não precisamos ir longe, aqui em Blumenau mesmo, basta olhar para cima que a gente consegue observar muitas imprudências, digamos assim, justamente com o uso da bandeira nesses espaços, nos apartamentos, nos condomínios, né? Exato, infelizmente, em vários locais da cidade, até mesmo no centro, aqui bem no centro de Blumenau, nós temos situações onde o condômino, por exemplo, acabou pegando 2 pedaços de madeira ali, que parecem mais serem cabos de uma vassoura, e fixou a bandeira ali para o lado externo da sacada. Então, isso evidentemente caracteriza a alteração de fachada e ainda mais apresenta um risco para o próprio condomínio, e eu como síndico evitaria isso, porque a responsabilidade do síndico é enorme, né? Imaginando que não se sabe de que forma isso foi fixada, e pouco importa também a forma como foi fixada. Se isso vier a causar algum acidente, bate um vento, alguma coisa e cai do prédio, pode trazer sérias complicações para o condomínio. É uma grande imprudência, com certeza. Rapidamente, grupos de WhatsApp nesses condomínios, ao mesmo tempo, existem regras, cuidados especiais, o respeito, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, e até que ponto o síndico também precisando interferir, precisando, né, tomar aí a compostura nesses grupos, doutora? O grupo de WhatsApp é importante pelo seguinte, é indiscutível que é uma ferramenta fantástica de comunicação, é imprescindível para qualquer condomínio, né? Tanto que muitos condomínios têm 2 grupos de WhatsApp, um só para recado, onde o síndico, pessoal, a limpeza da caixa d'água vai ocorrer amanhã, do horário tal até tal, então evitem tomar banho, aquela coisa, né? E também a questão dos condôminos, né? De
de você criar ali um canal de comunicação sobre coisas que possam acontecer e de conhecimento de todos. Acontece que muitas vezes é inadequadamente utilizado, agressões acontecem, né? Nesse período de eleição a gente viu muito disso acontecer. E assim, o grupo de WhatsApp, quem criou o grupo de WhatsApp, ele não é responsabilizado. A responsabilidade dentro do grupo de WhatsApp acontece por quem ofende e pelo ofendido. Então aquele que agride verbalmente, que ultrapassa dos limites com calúnia, difamação, seja lá o que for, ele pode sim responder judicialmente, né, por uma questão de indenização por danos morais, àquele que foi ofendido. E aquela conversa do WhatsApp, ela serve como prova, inclusive se ela for transcrita no cartório, no tabelionato, através de uma ata notarial, que daí esse documento tem fé pública. Ele vai reproduzir a conversa do WhatsApp, identificar a ofensa, e aí aquele agressor pode vir aí a responder um processo dessa natureza. Então o síndico, nesse caso, ele deve sim monitorar e deve... mas o síndico me excluiu, eu acho isso indevido. Ele tem que evitar os excessos. Se ele comunicou uma, duas vezes e ele vê que o cidadão simplesmente não para, ele realmente permanece ofendendo e agredindo a todos os demais, ele tem total legitimidade para excluir do grupo até que efetivamente ele possa assumir a responsabilidade de não fazer isso mais, ciente de que ainda pode responder um processo judicial. Doutor Felipe, uma situação muito corriqueira comum, quem mora em apartamentos, por exemplo, é ver o seu vizinho mudar de vez em quando, porque assim, existe o proprietário do apartamento, mas ele acaba alugando o espaço. E aí nessa situação, né, moradores que estão ali, no caso, pagando o aluguel, de quem é a responsabilidade de seguir realmente as regras? Dele tem que ser comunicado aquele que está pagando o aluguel? O proprietário do imóvel também tem que arcar com as suas responsabilidades? Essas situações, por exemplo, do WhatsApp, aí a responsabilidade acaba sendo pessoal de quem proferiu lá a ofensa, né? Se for um inquilino, evidentemente que ele vai responder pessoalmente por isso, né? Porque partiu dele aí, claro. Agora, quando se trata de outras situações, né, relacionadas à própria unidade, né, como a questão da inadimplência por si só, aí o proprietário vai vir a ser responsabilizado. Então, mais do que nunca, é fundamental para que o proprietário, quando for admitir um inquilino ali na sua unidade, faça toda uma pesquisa, né? Faça toda uma verificação para ver se esse inquilino realmente se adequa às questões condominiais, se já não responde a algum processo, se tem pelo menos aí referências para o proprietário evitar qualquer tipo de responsabilização. Porque dependendo da situação ele pode ser sim chamado a recompor o prejuízo, né? Como em eventuais situações, como essa do WhatsApp, aí recai sobre a pessoa do inquilino, porque ele proferiu aquelas agressões e aí, evidentemente, que não tem uma ligação jurídica com o proprietário. E no mais, vamos torcer muito, com equilíbrio, com respeito, com sabedoria, agora nesse momento de Copa, né? Isso, vamos torcer. Curiosamente, lá no condomínio onde eu moro, meu vizinho de baixo ele é inglês. Então ele torce para a Inglaterra. Então ele também tem o direito de comemorar ali quando a seleção dele for avançando e ganhando jogos. Então assim, o ideal é criar um ambiente amistoso. O síndico pode ter algumas ideias de pessoal, vamos se reunir lá no salão de festas, todo mundo assistir o jogo, né? Tragam as crianças, porque daí o síndico tem que também criar proximidade de todo mundo, né? E isso vai facilitar muito depois a necessidade de você ter que intervir em algum momento para fazer pequenas correções. E, claro, vamos acompanhar durante esse período, torcer bastante, dentro do que é razoável, sempre respeitando as normas do condomínio. É isso, doutor Felipe, muito obrigada por estar conosco hoje aqui, participando dessa entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Intervalo chegando e na sequência vamos entrar no nosso último bloco e em destaque vamos falar muito sobre o marketing digital e ao mesmo tempo também aqui trazer uma linda história de uma blumenauense que hoje faz sucesso no país como um todo. Eu volto já.